A história é feita de registros e memórias. E o Sistema FINDES, por intermédio do SINDES, Centro da Indústria do Espírito Santo, concebeu o projeto Contando Histórias. Nos 2 últimos anos, 10 personalidades que marcaram época apresentaram enredos cheios de emoções e transformações que contribuíram não só para a história política, econômica, cultural e social do Espírito Santo, como também para o Brasil. Nesta manhã, apresentaremos o livro Contando Histórias e o documentário resumido dos participantes. Meu desejo é que esse resgate encontre abrigo na memória de todos e que nos leve a uma reflexão sobre os novos tempos que estão por vir. Que os ensinamentos do passado nos ofereçam um futuro de prosperidade. Junte-se a nós. Sejam todos bem-vindos ao mundo das boas histórias. Um universo repleto de desafios, aventuras, superações, muita vontade de viver e realizar os sonhos. Você é nosso convidado para conhecer o projeto Contando Histórias, que o SINDES preparou para você. São realizações e experiências de pessoas importantes que ajudaram e ainda ajudam no desenvolvimento do Espírito Santo. Empresários, jornalistas, políticos e executivos de renome, cheios de lembranças que são verdadeiros ensinamentos para nós. Feliz é a geração que tem oportunidades como essa, ouvir histórias marcantes e aprender com tantas experiências valiosas. Parabéns aos SINDES e à FINDES pela iniciativa. Apertem os cintos, pois a viagem vai começar. O garotinho de Domingos Martins, nos anos 20 do século passado, e que mais tarde se tornou governador do estado do Espírito Santo. Desde cedo foi testemunha de como se manter numa posição íntegra, mesmo em situações de conflito. Arthur Carlos Guerrar Santos cresceu em meio a polêmicas envolvendo o fim da Segunda Guerra Mundial. Nessa época, foi perseguido, pois era um descendente de alemão no estado. Sua rica trajetória também passa pelo Estado Novo de Getúlio Vargas e a crise que assolou o país com a morte dele. Arthur participava ativamente de todos os acontecimentos, sempre com boas e inovadoras ideias. Ele também esteve envolvido no tumultuado período da ditadura, iniciada em 1964, com a chegada dos militares no poder. Mesmo em meio a tantos combates ideológicos, Guerrar Santos nunca deixou em segundo plano sua paixão incondicional, o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Num cenário conturbado ideologicamente, sua paixão por uma melhoria na estrutura para negócios no Espírito Santo foi seu combustível quando esteve à frente do Palácio Anchieta entre 1971 e 1975. Ele foi um dos responsáveis pela criação do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, o BANES, e também um dos que fundaram a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, a FINDES. Arthur não mediu esforços para atrair e implantar grandes complexos industriais para o Estado, como a CST, hoje ArcelorMittal, querendo transformar o perfil do Estado. O hoje empresário, proprietário da empresa de engenharia Serenge, Guerrar, aos 84 anos, não pensa que o trabalho está feito. Ainda insiste em sua paixão, desenvolver o Estado, incrementando a economia capixaba e nunca parando de olhar para frente. Com o empresário e engenheiro Crisógono Teixeira da Cruz, podemos falar que a cidade de Vitória começou a se acostumar a olhar para o alto, pois foi através de suas ideias e suas vontades de mudança que a capital passou a se acostumar com a construção de grandes edifícios a partir dos anos 60. Os antigos sobrados e casarões do centro foram dando lugar a prédios arrojados. Prova disso foi o Hotel Estoril, hoje Residencial Estoril, que fazia companhia ao Palácio Anchieta, e que se tornou um outro marco na paisagem do centro. Sempre de bom humor e com essa sanha de empreendedor, Crisógono não deixou essa marca ao assumir a prefeitura de Vitória,
entre 1971 e 1975. Ele costurou parcerias com o governo estadual que beneficiaram a cidade e promoveram grandes obras com a construção de galerias pluviais para coletar água das chuvas, sem contar a duplicação de avenidas e vias. Também começou a pincelar o que depois se tornou a região norte de Vitória. A Praia do Canto ganhava iluminação, asfaltamento e incrementação nas suas vias. Com a vinda da então Companhia Siderúrgica de Tubarão, CST, hoje ArcelorMittal, o então prefeito também se voltou para a urbanização da Praia de Camburi, a fim de beneficiar os empregados da empresa para que morassem perto dela. Crisógono colocou para Vitória, na prática, o significado de seu nome. Foi um fazedor de ouro para a cidade. Para o jornalista João Carlos Monjardim Cavalcante, o Cacau Monjardim, o estado do Espírito Santo é sua segunda família. E isso não é exagero. Não há maior entusiasta em promover o território capixaba com suas belezas naturais e riquezas culturais do que esse natural e morador de Vitória. Sua passagem pelo jornalismo cultural e colunismo social teve duas preocupações: correr atrás da notícia e transformar o Espírito Santo em notícia. Bem antes de se falar de marketing positivo, ele já era mestre nessa ferramenta. Provas inúmeras, mas a que mais tem repercussão até hoje nasceu em 1974, quando Cacau, então secretário de Estado de Turismo e presidente da empresa capixaba de turismo Encatur, ao lançar um livro de receitas típicas, bolou a frase que deu um tremendo destaque ao prato por excelência do estado: o queca só capixaba, o resto é peixada. O slogan pegou. Deixou o nosso jornalista famoso, indo parar no sucesso do momento, a novela Dancing Days, da TV Globo. Ele diz que teve o prazer de ver sua frase escrita numa faixa estendida num restaurante brasileiro em Roma. Cacau se destaca por não ter medo de errar. Ele vê potencial no estado e acha que ainda aproveitamos muito pouco. Sua estratégia é fazer com que os de fora apontem para os capixabas o que eles têm de melhor. Assim, os naturais daqui compram a ideia e passam a acreditar. Foi assim com o Festival do Barro, quando ele promoveu o trabalho de nossos artesãos. Apoio local? Pouco. Mas mudou quando chamou artesãos e artistas de outros estados para participar do evento. Com o Festival Internacional do Vinho, a história foi a mesma. Ele levou representantes de vinícolas, representantes de embaixadas, hospedando todo mundo em Domingos Martins. O sucesso foi total. Os capixabas ficaram empolgados. A região serrana passou a ser vista de forma diferente e a história é outra. Ele segue alertando que o momento vivido hoje é fundamental para o Espírito Santo. O estado que passou 400 anos dormindo não pode perder a chance de finalmente acordar para o futuro. Ele quase se tornou padre. Também foi radialista e jornalista de muita popularidade. Mas seu ápice foi mesmo no meio político, quando se tornou governador do estado do Espírito Santo, entre 1983 e 1986. Por essas experiências, dá para concluir que Gerson Camata, filho de Venda Nova do imigrante, foi mesmo tarimbado para lidar com as multidões. Ainda há quem se lembre de suas apresentações no programa de rádio Ronda da Cidade. Ele também foi o primeiro jornalista capixaba a apresentar um telejornal nos anos 70, na TV Vitória. Sua popularidade no jornalismo acabou levando seus amigos e conhecidos a sugeri-lo que tentasse a carreira política. A trajetória foi feita de forma vitoriosa e sempre crescente. Foi eleito vereador em Vitória em 1966, deputado estadual em 1970 e deputado federal em 1974 e 1978. Com os últimos suspiros da ditadura militar e a volta do pluripartidarismo em 1980, Gerson Camata optou pelo PMDB e foi eleito governador do Espírito Santo em 1982. Desde então, desenvolver o estado virou sua meta de vida. Até deixar o governo para se tornar senador, Gerson Camata promoveu uma revolução no desenvolvimento do estado, abrindo estradas, incentivando a instalação de indústrias, executando planos, políticas e projetos que impulsionaram áreas estratégicas para o progresso do Espírito Santo. O choque de modernidade a que a gestão de Camata submeteu o estado fez dele um dos governantes mais populares da história capixaba. Até hoje, suas realizações são lembradas
e admiradas. Quem percorre os caminhos do Espírito Santo no ônibus da aviação Itapemirim nem sequer faz ideia de que a empresa nasceu dos sonhos e da ousadia de um pracinha da Força Expedicionária Brasileira que lutou na Segunda Guerra Mundial na Itália. O empresário Camilo Colla, prestes a completar 90 anos em julho de 2013, teve origem humilde. Filho de imigrantes italianos, nascido em Conceição do Castelo, trabalhou na roça, lavou carros e aos 18 anos foi combater Hitler e Mussolini na distante terra de seus antepassados. Quando voltou, Colla não fez o caminho óbvio de seus colegas de farda, que confortavelmente ocuparam postos em prósperas estatais como prêmio pelos anos de guerra. Com um senso de oportunidade aguçado, notou que o Brasil começava a querer se desenvolver, principalmente nos transportes terrestres, e iria precisar de uma boa frota de veículos. Com uma linha de crédito especial para heróis da Segunda Guerra, ele comprou seu primeiro caminhão, em 1946. Dali, foi inovando, acumulou mais veículos e aos poucos foi ocupando trajetos de pequenas empresas de transportes e deu início ao Grupo Itapemirim. Em 1963, a frota já chegava a 100 veículos. Isso numa época em que as estradas, em sua maioria, continuavam sendo de terra e não havia ônibus adequados para operar linhas de longa distância. A Itapemirim não abaixou a cabeça e continuou alargando seus passos, chegando a ligar cidades do país de norte a sul, e se tornou uma das maiores empresas de transporte de cargas e passageiros da América Latina. Provando que não há data de validade para grandes conquistas, em 2006, já com 83 anos, Camilo Colla ganhou a eleição para deputado federal. Desde então, o empresário exercita sua função pública em Brasília. Este ano, ele continua sua luta por melhorias na saúde do Estado do Espírito Santo. Política, música, jornalismo. Ele poderia querer passar despercebido, mas não teve jeito. Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Filho, o Cariê, testemunhou momentos importantes do Espírito Santo e do Brasil nessas três categorias. Muitas vezes, chamado a ocupar um lugar de destaque no palco dos acontecimentos, preferiu a discrição, mesmo quando os holofotes o procuravam. Se não vejamos, Cariê é filho do político Carlos Fernando Monteiro Lindenberg, que por 2 vezes foi governador do Espírito Santo, entre 1947 e 1951, e entre janeiro e outubro de 1959. Mesmo mergulhado no mundo político e no ir e vir de grandes figuras do Palácio Anchieta, aquele mundo de protocolo e formalismo não lhe atraiu. Cariê queria mesmo era se embrenhar no mundo da música. E escolheu um ótimo momento para testar sua preferência, já que praticamente viu nascer a bossa nova no Rio de Janeiro. Foi amigo e parceiro daqueles jovens petulantes que se prestaram a mudar o panorama musical no Brasil, mesclando jazz e samba numa estrutura musical ao mesmo tempo simples e sofisticada, que se satisfazia com um banquinho, um violão e uma voz bem colocada. Até arriscou composições. É dele a instrumental Devaneio, que durante 3 décadas abria e fechava a grade de programação da TV Gazeta. Aliás, essa foi outra área onde o nosso músico se destacou, a comunicação. Ele foi o primeiro a criar uma empresa de publicidade no Espírito Santo. Além dessa atividade, durante 40 anos trabalhou para o jornal A Gazeta, propriedade da família. Em 1976, Cariê inovou novamente ao instalar no estado a TV Gazeta e 2 rádios, uma AM e outra FM. Com isso, criando a Rede Gazeta de Comunicações. Enfim, um homem com vocação para multidões, mas que prefere observar tudo de longe, em meio às multidões que eminentemente fazem a história. Pela segunda vez como deputado estadual no Espírito Santo, o advogado Elcio Álvares ficou em evidência na vida pública por mais de 45 anos. Ele já foi deputado federal, governador, senador e ministro de Estado da República por 2 vezes, Indústria, Comércio e Turismo e Defesa. Em todos esses mandatos, Elcio superou os desafios da política e teve sucessivas vitórias. Como todo grande empreendedor, também passou por momentos difíceis, mas soube administrá-los em prol do desenvolvimento do Espírito Santo.
Com a calma típica de um monge budista, ele encarou o destino e fez o que estava ao seu alcance, seguindo em frente. O interessante é que sua entrada na política não teve nada de planejado. Advogado em início de carreira, foi levado a disputar uma vaga na Câmara Federal. Isso durante a ditadura militar. Iniciante no mundo parlamentar, Elcio não deixou para trás uma característica sua, já muito utilizada na vida de advogado: trabalhar sem descanso, nunca se acomodando com a posição no tabuleiro do poder e deixando de lado eventuais responsabilidades. Por essa marca, conquistou a simpatia dos escalões superiores em época em que um estado como o Espírito Santo não teria a mínima chance de ser sequer mencionado no Planalto ao se requerer apoio para recursos e financiamentos de grandes obras. Como resultado dessas costuras de Elcio é que saíram obras como a rodoviária de Vitória, a segunda ponte e o início da construção da terceira ponte. Tempos depois, com a volta da democracia ao país, no governo de Fernando Henrique Cardoso, Elcio se tornou o primeiro civil a assumir o comando do Ministério da Defesa. Enfrentou os maiores desafios de sua carreira em nome da evolução e do desenvolvimento honesto de nosso país. Superados todos os obstáculos, Elcio Álvares é exemplo de um homem que soube sacudir a poeira e dar a volta por cima, atuando na política do Estado que ele sempre levou no coração. Na região do Caparaó Capixaba, fronteira com Minas Gerais, nasceu Elcio Rezende Dias, em 1932. O local era conhecido por Vila Divisa, que mais tarde veio a se tornar o município de Dores do Rio Preto. Conforme narra a história, a família Dias é reconhecida pela dedicação e apoio ao progresso dessa pequena cidade. O que talvez aquele menino não pudesse imaginar era que também faria diferença, mas para o desenvolvimento de seu estado. A veia trabalhadora de Elcio vem de outras gerações. Seu avô foi um dos responsáveis pelo crescimento da cidade de Dores do Rio Preto, ao trocar parte de suas terras pela implementação de uma usina elétrica e de sistema de água encanada na região, no início do século passado. Já no lado materno da família, de sobrenome Rezende, há outro destaque interessante. Durante um encontro entre familiares, Elcio descobriu ser sobrinho neto de Tiradentes. Não é mesmo à toa que as palavras trabalho e luta são tão frequentes em sua trajetória. Desde criança, Elcio trabalhou para gerar renda, vendendo frutas, picolés e mais tarde ajudando o irmão a vender pães. Formou-se em ciências contábeis, mas tomou gosto pelo comércio e em 1954 abriu seu primeiro negócio. Não por acaso, no ramo da panificação. A Padaria Atlântica foi inaugurada durante a Festa da Penha e fez grande sucesso, chegando a ser considerada na época uma das melhores do Espírito Santo. O empreendimento foi o carro-chefe para alavancar outros negócios que vieram ao longo do tempo, entre eles a aquisição de restaurantes, fábrica de sorvetes, hotéis, postos de gasolina, além de outras padarias, como a Monte Líbano. Mas não é somente no campo empreendedor que Elcio Rezende se destaca. Sua luta sindical também é louvável e teve início no Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Espírito Santo, o Sindipães, onde foi eleito 2 vezes presidente. Já sua passagem pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, a FINDES, teve início nos anos 60. Lá participou do Conselho Fiscal, foi secretário, vice-presidente e depois finalmente chegou à presidência, sendo reeleito. Logo após o final do mandato, integrou-se ao Centro da Indústria do Espírito Santo, o SINDES, onde organizou diversos projetos, entre eles a realização de palestras e encontros, como o próprio Contando Histórias. Os feitos em prol do desenvolvimento econômico do Espírito Santo foram muitos. No final dos anos 80, Elcio foi nomeado secretário de Estado da Indústria e Comércio e, entre outras ações, instituiu o Polo Industrial da Glória, reconhecido como um dos mais importantes vetores para o crescimento de Vila Velha. Durante 3 anos, assumiu a vice-presidência do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, o BANES, onde também foi peça fundamental para estimular o turismo no estado, concedendo apoio aos primeiros empresários que decidiram implantar projetos hoteleiros de grande porte na região serrana. Atualmente, essa mesma região é reconhecida como um dos principais atrativos turísticos do estado, não somente pelas belezas naturais, mas também pela oferta de infraestrutura. Elcio Rezende Dias marcou a história do Espírito Santo.
seja como sindicalista, comerciário ou simplesmente como cidadão capixaba. Com jeitinho manso, o mineiro José Armando de Figueiredo Campos foi chegando. Nascido em 5 de setembro de 1948 na cidade de Belo Horizonte, é filho de Armando Ferreira Campos e Maria Figueiredo Campos. Ele é o primeiro dos 7 filhos do casal. A formação dos meninos foi toda em escola pública, as melhores instituições de ensino da época. Armando fez um curso de admissão e depois entrou para o colégio estadual, onde permaneceu até ter a melhor oportunidade de sua vida até então, estudar no colégio universitário, hoje a Universidade Federal de Minas Gerais. Depois veio o vestibular. O sonho do jovem era cursar engenharia em Ouro Preto. Armando não só passou, como ficou entre os 5 primeiros colocados, tendo a oportunidade de estudar onde sempre sonhou. A experiência em Ouro Preto foi muito boa. Ele fundou uma república com o nome de Tropicália, outra com o nome de Purgatório. E mais que isso, aprendeu a conviver com a adversidade, foi se equilibrando entre estudar, dar aula e a atividade de política estudantil. O primeiro emprego veio pelas mãos de um professor para trabalhar na Metalmig, uma empresa de fomento à mineração. Após um curto espaço de tempo e vários convites, ele começou a trabalhar na Companhia Vale do Rio Doce. Ficou em Itabira por 12 anos e depois foi para o Rio de Janeiro. Queria mudar de ambiente. Nessa época, 1985, estavam começando a surgir Carajás e também muitos negócios com a União Soviética. Armando veio para a Companhia Siderúrgica de Tubarão, a CST, em Vitória. O desafio era planejar melhor a logística e a operação do laminador de tiras a quente. Um golpe de sorte também o ajudou nesse período. E veio de bem longe, da China. E o fato de um chinês querer comprar placas significava que alguma coisa estava mudando, porque até então eles não faziam esse tipo de compra. Foi assim que, pelas mãos de Armando e sua primorosa habilidade em negociar e administrar desafios, que grandes projetos e grandes negócios foram desenvolvidos e realizados com excelência na Vale e na Arcelor posteriormente. Hoje, José Armando está na lista dos 50 executivos mais importantes da América Latina, segundo a revista da Faculdade de Harvard. Sua inspiração e resposta para que o país e o Espírito Santo avancem? Educação. Para ele, educação é muito mais do que ir à escola. É uma obrigação do governo, mas que tem como base a família. A vida quis que ela fizesse o caminho de uma simples dona de casa, que crescesse, estudasse, casasse, tivesse filhos e ficasse quieta em casa. Porém, a publicitária Cecília Milanese teve a sorte de nascer numa família que tinha paixão por trabalho e empreendedorismo como vocação. Sua mãe, esperta, já colocou nas filhas o gosto por serem protagonistas de suas próprias conquistas. Enfim, não depender dos homens desde cedo. Com esse espírito, aquela menina do interior de Colatina foi conquistando espaço à medida que crescia e estudava. Cecília poderia ter se acomodado no primeiro emprego que teve no serviço público. Isso ainda antes de entrar para a Universidade Federal do Espírito Santo. Mas a burocracia e o excesso de papelada do cargo, como ela gostava de dizer, a incomodaram e ela partiu para novos rumos. Uma agência de publicidade se encontrou e nunca mais parou. Acostumada a trabalhar em ambientes onde a mulher era peça rara, não teve medo. Ganhou respeito e espaço não por pena dos homens, mas sim pelo seu próprio esforço. Nessa hora, as lições da mãe foram importantes. Com a cara e a coragem, Cecília não teve medo de arriscar. Ao assumir a responsabilidade de organizar eventos e cerimônias, foi se preparando para o desafio que a lançou para o sucesso: organizar uma feira de mármore e granito. Na época, assessora de comunicação do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, BANDES, Cecília, sem nenhum trocadilho, começou a pesquisar o caminho das pedras. A primeira experiência em Cachoeiro de Itapemirim foi tímida, mas colocou a cidade na cabeça dos empresários como um lugar de grande potencial para fornecedores de máquinas e insumos. A semente foi lançada e a Feira Internacional do Mármore e Granito hoje conta com 2 edições, a Cachoeiro Stone Fair e a Vitória Stone Fair. Mas Cecília tomou gosto pela coisa e idealizou inúmeros outros congressos e reuniões, turbinando o setor de turismo e de negócios no Espírito Santo. Tem a sua marca, a Feira do Verde de Vitória, a Feira do Livro e a Convenção da CAPES.
Enfim, uma mulher que usa seu talento para reunir gente em prol de um Espírito Santo melhor.